Então, mais uma vez, a gente vai dar sequência ao nosso estudo, onde a gente vem aqui estudando as palestras dessa pessoa, sem roupa de carne, que se apresentou para Eva Pierracos e falou: eu não vou me apresentar como o guia, porque eu vou guiar você a um caminho de desenvolvimento pessoal. E ele foi e trouxe então palestras que a gente tem seguido a sequência delas. A palestra de hoje é a número 29. Elas estão disponíveis na internet, basta digitar Petwork, o guia. Todos esses slides que eu vou passar aqui hoje, eles têm essa autoria, né, do guia Eva Pierracos, que foi a pessoa que canalizou o guia. E também a gente tem no YouTube algumas palestras gravadas, né? A Tássia está até me ajudando, a gente está fazendo um arsenal de palestras gravadas em áudio e disponibilizando no YouTube. Oficina da Alma BH, vocês acham isso? Assim como a nossa página no Face, que tem alguns desses slides disponibilizados. A palestra de hoje, gente, ela vai falar de algo que é uma forma de ver a vida baseada nessa concepção das polaridades. Esse é um símbolo milenar, é o símbolo do Tao, onde nós temos aí a dimensão feminina, masculina, o Yin e o Yang, a força e a fragilidade, né? Que traz um monte de interpretação, mas que é um símbolo, uma mandala de cura, porque ele traz um equilíbrio perfeito entre essas duas polaridades, que nesse texto o guia vai chamar de atividade e passividade, né? Como se o branco aqui fosse o ativo e o preto o passivo. Todos nós temos, né, momentos em que a gente está em plena euforia, animação, uma vontade de agir, né, que é puro fogo, é um elemento que vem nos proporcionar um passo, uma atitude, de vontade de fazer alguma coisa, e momentos então que a gente se vê cansado ou recolhido, né, sem vontade. Isso pode ser bom ou não, vai variar com um monte de implicações em cada uma dessas polaridades. Ele vai falar um pouco disso, como que isso tem a ver com as nossas emoções internas, e como que a partir dessa dinâmica nós podemos encontrar o que ele chamou da vontade de Deus. Vamos entender isso então. O primeiro slide que ele traz é uma revelação que ele diz assim, que isso não é o mais importante. Ele fala rapidinho e sai, porque ele fala isso não renderia uma palestra. Ele fala assim, o sentido das palestras é só a respeito daquilo que for te ajudar na prática a se transformar. Isso aqui é teoria que não vai te ajudar. Mas ele traz essa noção para nós, que existem no universo 12 forças básicas ativas e 12 forças ou princípios básicos passivos. Ele está falando que tudo que rege o universo rege com essa orquestra. 12 princípios passivos e 12 princípios ativos. Que a maneira como o homem usa, explora e dirige esses princípios ou forças determina a sua vida, a sua harmonia e a sua felicidade. Ou a gente pode dizer, determina a nossa desarmonia e determina a nossa infelicidade. Então, esse é um modelo de psicologia taoísta, esse é um modelo de psicologia chinês. Toda a mentalidade, a medicina chinesa, ela avalia o homem e a doença do homem, a saúde do homem, através da noção de polaridades. Tem algum acupunturista aqui? Não? Só a Fátima que está lá dentro. A medicina milenar chinesa nos vê dessa forma, né? Então,
ele está falando assim, não existe apenas um princípio ativo. Não existe apenas uma forma de ação, mas 12 possibilidades de agir de forma, ativa. E nem um princípio passivo, mas 12 formas da gente ser passivo. Para o homem, surge a questão de saber em que casos a gente deve assumir uma atitude ativa ou passiva. Quando usar o nosso livre-arbítrio para atividade e quando usá-lo para passividade, para que se cumpra a vontade de Deus. Ele está falando da vontade de Deus como uma analogia para a gente entender que quando eu estou seguindo a vontade de Deus, aí eu estou aqui assim, em pleno equilíbrio, em plena harmonia comigo. A gente pode encontrar momentos da nossa vida em que a gente se sente assim, depois a gente sai de novo, depois volta. E quanto mais a gente estiver caminhando em relação ao nosso progresso espiritual, psicológico, emocional, mais tempo a gente vai poder operar com essa dinâmica equilibrada. O que é isso? É saber a hora de colocar uma energia yang, uma energia de ação. Tem hora, gente, que é muito importante a gente falar. Não sei se vocês viram o vídeo, a Ju publicou, eu vi lá também na sua página, de uma menina de 16 anos falando no congresso. Vocês viram? Sobre a ocupação da PEC. Eu não vou entrar em mérito político. O que eu quero dizer é a força espiritual de uma menina de 16 anos defendendo o que ela entende que são os direitos dela, entende o que seja a educação, a classe estudantil. E essa menina, ela pede o microfone e vai lá para o Senado, mas ela fala 10 minutos. Mas é uma força, é uma energia, se vocês virem no Facebook, mas vem com uma força moral, uma intensidade, que ela está ali naquele momento, preenchida disso que a gente está chamando aqui. Ela está em pleno acordo com ela mesma. Ela se emociona, mas ela não perde em nenhum momento o fio do raciocínio. Em um momento ela usa uma palavra que foi forte, ela volta, pede desculpa e recomeça. Mas de um jeito, com uma fala, mas tão impactante, que ela deixou o recado dela. Eu sei que essa menina, ela saiu dali muito realizada. Não precisava de ninguém aplaudir-la, Mas eu tenho certeza que dentro do coração dela, ela se sentiu plenamente realizada, como se ela estivesse naquele momento seguindo a vontade de Deus. Então a vontade de Deus é fazer o que a nossa alma nos pede que seja feito. O que a tua alma te pede que seja feito? Se você estiver fazendo o que a tua alma te pede, você vai vibrar luz. Você vai fazer com amor. Você vai impactar pessoas da forma mais despretensiosa. Tem gente que impacta pessoas com um bom conhecimento de marketing, Aí faz um vídeo legal, e faz uma campanha de divulgação, panfleto, e aí a coisa acontece. E tem gente que sem fazer força nenhuma impacta pessoas. É o que o Carl Rogers chamava de poder pessoal. Carl Rogers foi um psicólogo humanista que ele trouxe essa ideia. Quando a gente é a gente mesmo, quando a gente segue a verdade da nossa alma, nós desenvolvemos um poder pessoal para aquilo que você fizer. Pode ser esporte, pode ser política, pode ser espiritualidade. Você pode ser ateu, é o que ele fala nesse texto. Você não precisa acreditar em Deus. A gente se entende, como a gente tem estudado aqui nas últimas palestras, que muitas pessoas receberam aqui concepções de Deus muito infantilizadas e que aí rejeitam Deus, rejeitando no fundo essas concepções infantilizadas, irracionais e sem sentido.
Mas independente do que você creia que seja Deus, se você acredita que existe essa força criadora, o guia chama ela de uma força criadora, uma força criativa que está à nossa disposição. É assim que ele define Deus. Mas independente se você acredita, existe essa concepção de um alinhamento energético. E é esse alinhamento que ele fala. Quando a gente está alinhado, equilibrado nas nossas polaridades, a gente está em conexão com a vontade divina. A gente se torna co-criador nessa hora. A gente é capaz de criar coisas incríveis. Independente de nossa crença, como eu estava falando, o que é certo e o que é errado, basta para isso, eu li errado, não. Independente de nossas crenças, podemos saber o que é certo e o que é errado. Então ele já começa a nos ajudar a questionar: como é que eu vou saber se eu estou seguindo? Como é que eu vou saber se o que eu estou fazendo é certo ou errado? Não é que eu preciso que Deus me revele de alguma forma? Eu preciso ir lá na Avó Maria, ver se ela me fala? Eu preciso ir lá no padre? Eu preciso... Nada disso. Independente das nossas crenças, nós podemos saber para a nossa vida o que é certo e o que é errado. Bastando para isso encarar a questão específica que a gente quer saber. E fazer a si mesmo perguntas honestas e investigativas. Todo o trabalho da psicologia que a gente está aprofundando hoje, que a gente chama de focalização, é um trabalho que visa focar na nossa intimidade de uma forma investigativa, que nos ajude a compreender o que de fato eu estou experienciando, eu estou vivendo. E para isso, esse método utiliza com muita frequência perguntas. Perguntas. O que está me fazendo sentir assim? Estou vendo que eu estou tenso, mas eu não sei o que está me deixando tenso. Eu preciso me perguntar. E a partir do momento que eu me pergunto, é que algo em mim começa a se mover para responder. Se eu não pergunto, não vem resposta. Há quem diga isso, que é mais importante para a ciência do que ter respostas, é saber fazer as perguntas certas. Foi isso que Kardec fez aos espíritos, para construir o espiritismo. Ele fez perguntas, 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 e foi tendo respostas. Nessas condições, a gente é capaz de saber. Se a gente honestamente nos perguntar e nos colocar interessados em investigar, nós vamos ter resposta. Mesmo que elas não sejam imediatas. Quer dizer, a gente quer com pressa. Igual o Google, em 10 MB de velocidade, você digita lá, né? Talibã. Digita, em 2 segundos você tem 8.000 resultados. Né? Com a gente não funciona assim. Nosso download é mais lento. Nossa velocidade ela é mais lenta. A partir do momento que a gente for desenvolvendo a nossa tecnologia espiritual, que ela tem uma outra dinâmica de desenvolvimento, nós vamos ser mais rápidos. Muito mais. Esse negócio de WhatsApp vai acabar, vai ser tudo pela mente. Mandar uma mensagem agora da Juliana: ó, Juliana, depois você faz isso para mim. Mandei. Vai chegar lá. Às vezes a gente já tem um pouco dessa experiência. A pessoa te manda na hora que você ia mandar a mensagem. Chega para você, você estava pensando nela. Te liga, não é assim? O que é isso? A energia que foi. Como o nosso instrumento físico ainda é muito mal usado, a nossa porcentagem do cérebro ainda é muito pequena, a nossa sensibilidade ainda é muito tosca, a gente está desenvolvendo isso, nós temos pequenos vislumbres dessa capacidade de comunicação energética que existe o tempo todo entre nós. Aos poucos nós vamos aumentando isso. Na falta disso, criar a rede virtual
e nós temos um aparelho que ele nos ajuda a fazer materialmente o que é possível de ser feito energeticamente, espiritualmente. Nós estamos ligados, nós estamos em rede o tempo todo. O tempo todo nós estamos em rede. É muito comum isso, né? Quantos casos que eu já ouvi no consultório, a pessoa terminou o namoro. Ela terminou o namoro, mas não parou de gostar. Ela terminou o namoro esperando que o namorado um dia possa voltar e falar: é você mesmo. Eu me arrependi. Eu saí, rodei, mas agora eu sei que era você. A gente faz isso, né? Então eu terminei materialmente, mas energeticamente eu não terminei. Afetivamente eu continuo ligado. O que acontece? Às vezes não acontece de arrumar outras pessoas, porque eu estou ali, energeticamente ainda ligado, e fico. E aí fala: pô, nada dá certo e tal. Isso é energia, isso é vínculo. Aí, uma hora, essa pessoa tal sofre, começa a ver o outro lá aparecendo no Facebook, de mão dada com o outro, fala: não, agora eu cansei. Chega. E eu decido, então, acontece um movimento de despedida energética, emocional. Porque eu já estou distante da pessoa há 2 anos. Mas eu ainda estou ligado. Então acontece esse movimento interno de despedida, que é um processo, gente. Quem é casado, eles falam no mínimo 2 anos. E não tem regra não, mas é um processo. E aí quando a pessoa então decide e consegue se desligar, sabe o que acontece? O outro lá liga: oi, pensando assim essa semana? Saudade? Tá tudo bem? Só para saber se está tudo bem. Vocês já viram esse filme? Ou conhece alguém que já viu e contou para vocês? Sentiu lá. Essa era a força do Cristo. A força do Cristo, a força energética dele. A gente está longe de compreender a capacidade energética daquele mestre. Aonde ele passava, com quem ele falava, ele conseguia, as pessoas que estavam um pouco abertas, porque ele não tocou todo mundo, mas foi impregnado de alguma forma, em algum nível, todos foram impactados por aquela presença. Assim como essa menina que falou no Senado, eu vi alguns deputados assim, e outros tentando resistir àquela presença magnética da menina. A menina falando com os olhos cheios d'água, a voz embargada, a voz, ela estava assim, inflamada de verdade, de sentimento, da verdade dela, da experiência dela. Uma figura muito impactante. Uma menina de 16 anos, estudante, de ocupação estudantil. Imagina o Cristo. Imagina o Cristo falando. Imagina ele abrindo a boca no meio da multidão para falar sobre Deus, sobre o amor, sobre o perdão. Quem tinha um mínimo de sensibilidade ficava assim, e ia para casa e aquilo ficava dentro dele. Era impregnado, era impactado, era arrastado. Energeticamente, aquilo marcava algo. Mas há quem resista. Eu vi outros deputados tentando virar a cara, fazendo cara feia, brigando, fazendo assim com a cara. Resistiu, mas teve um impacto. Ele foi tocado. Mesmo que eu estou brigando, como é que você reagiu a isso que te chega? Eu lido com isso reagindo. Então, o tempo todo está chegando para nós vibrações divinas que podem nos ajudar a nos transformar. Se a gente não tivesse com paredes energéticas que nos afastam da possibilidade de sermos tocados e transformados. Uma prece que a gente fizer de forma sentida, honesta, se colocando de verdade como necessitados de luz, necessitados desse amor, se colocando
Eu ouvi um yogi uma vez falando, diante de Deus se coloca como uma criança. Imagina uma criança, quem tem, quem já teve, quem já viu, uma criança buscando o pai, buscando a mãe, frágil, a criança é dependente. A gente começa a perder essa capacidade. Pelo nosso orgulho, a gente se acha autossuficiente, acha que vai dar conta sozinho. O guia fala, sozinho não, sozinho ninguém caminha. Nós precisamos de ajuda para caminhar, nós precisamos da ajuda de Deus, nós precisamos dessa ajuda espiritual, nós precisamos da ajuda das pessoas. E por que muitas vezes a gente se fecha, se afastando, nos afastando da possibilidade de receber ajuda? E às vezes a gente faz isso sem perceber. Eu lembro, uma vez que eu estava numa crise de coluna, isso tem, mais, talvez uns 15 anos, eu estava num momento muito crítico da minha coluna e todos os médicos falavam, você vai ter que operar, você vai ter que operar. E eu falava, eu só vou operar depois que eu tentar tudo, porque tem que ter um jeito. E eu insisti até que eu me falava, tem uma reunião espírita e lá tem uma pessoa sem roupa de carne que aparece lá e incorpora numa médium, e ele foi um ortopedista da Primeira Guerra, ele está ali se dispondo a tratar de pessoas com problemas ortopédicos, vai lá. E eu fui. E aí, quando chegou lá, ele me disse assim, meu filho, a primeira coisa que ele falou, como é que você quer que a sua coluna não doa se você está carregando o mundo nas costas? Eu trabalhava com moradores de rua e eu achava que eu tinha que dar conta de ajudá-los. A minha pretensão, a prepotência do rapaz. Né? Gente, a gente mal se ajuda. Né? A proposta do trabalho era essa, da prefeitura, tirar os moradores da rua, ajudá-los a sair de lá. Mas até eu aprender a lidar com a minha impotência, eu sofri para burro, porque eu achava que eu tinha que dar conta. E eu fui adoecendo mesmo, de tanta exigência, de tanta cobrança, e a ponto do meu organismo se ressentir dessa forma. Então essa foi a primeira coisa que ele falou. E depois ele começou a me tratar e eu não estava melhorando. Passou uma semana, 2, e eu falei, olha, está doendo do mesmo jeito, viu? Só para te falar, não sei se você já sabe aí, do lado que você está, se você está vendo, não melhorou nada, tá? Aí ele falou assim, olha, já cheguei com pressa de melhorar, pressa de... Falou, olha aqui, deixa eu te falar, se você quiser operar, você sai daqui e opera. Pode até ser que você melhore a dor no seu corpo. Mas a proposta que eu estou te fazendo não é só de aliviar a dor do seu corpo, mas é de aliviar a dor da sua alma. É de transformar o que em você gerou essa dor. Porque somos nós que geramos as nossas dores com a nossa forma equivocada de pensar e de sentir. Falei, tá, eu aceito. Durou 7 meses. Eu fiquei. E foi melhorando. Mas nesse momento ele falou, e tem outra. Nós não estamos conseguindo te ajudar. A equipe vem aqui, a equipe espiritual, e destina a você uma carga de energia que poderia ter te dado muito mais alívio do que te deu nessas últimas semanas, se não fosse a sua ansiedade e a sua pressa. Diante da sua pressa, diante da sua ansiedade, você cria um clima de tensão em torno de você que dificulta muito a assimilação energética do que a gente está te oferecendo. E às vezes a gente não sabe também por que um remédio funciona, por que um remédio não funciona. Eu tomo um homeopático, não fez efeito. Eu tomo um e a coisa desenvolve. A gente não imagina que com a nossa pressa,
a gente pode estar evitando uma série de recursos transformadores de chegarem até nós. Porque esse nosso eu obstinado, exigente, quer tudo rápido, quer tudo agora e quer do meu jeito. Isso é desequilíbrio de quem não sabe receber, de quem não tem desenvolvido essa dimensão passiva. Ser passivo às vezes é ser um vaso que recebe a água. Para que a gente receba essa água viva do Cristo, eu preciso me esvaziar. Me esvaziar das minhas exigências. Me esvaziar da minha ânsia de controlar a vida. E me deixar ser preenchido pelo novo. Vamos em frente. É preciso que as forças passivas se estabeleçam. Olha, se elas forem substituídas pelas forças ativas, como muitas vezes, infelizmente, acontece, esses são os casos em que vocês não podem mudar as circunstâncias ou as pessoas. Então aquele ali que era o momento de eu receber, de eu estar de posse com a minha energia passiva para receber, eu estava querendo controlar. Eu estava ali cheio de pressa, de controle, querendo controlar as circunstâncias. Eu tinha uma boa justificativa, que eu estava com dor. Todo mundo que está com dor quer sair rapidinho. Mas às vezes também, ele fala, essa é a maneira mais comum da gente criar uma atitude ativa, doentia, que nos leva ao desequilíbrio. É quando a gente quer mudar as pessoas à nossa volta. O homem tem tendência a revoltar-se quando as coisas não ocorrem de acordo com a sua vontade. Quando os outros parecem errados, ou mesmo pode até estar errado. Nesse caso existe uma atividade, uma parte nossa que não quer aceitar o outro como ele é, que não quer aceitar a realidade como ela é, que não quer aceitar que eu não posso melhorar de uma vez, me propondo um tratamento como esse. Então nós desenvolvemos, e aí quem tem a máscara do poder sofre mais com esse tipo de dificuldade, porque tem uma ânsia maior a querer controlar. Então tem uma atividade doentia e tem uma passividade doentia, aquela que desiste. Falar, não posso fazer nada, isso não é para mim não. Você com uma pessoa que falou assim, a sensação que eu tenho é que a única saída para melhorar a minha vida é passar por um buraco pequeno que está aqui do lado e eu tenho 2 metros, então não tem jeito. Então já que não tem jeito, eu vou chutar o balde. E chuta o balde, ele vai comendo, bebendo, porque eu não acredito que tem jeito para mim. Eu desisti de mim. Uma vez eu estava assim, atormentado. Acho que era a palavra que mais me descreve nesse dia. Atormentado. Falei, gente, o que está acontecendo? Eu estou atormentado. Cabeça. E eu tinha uma amiga que aplicava um joreio. Ali na Augusto de Lima, numa casa de joreio. O joreio é tipo um passe, a pessoa fica ali e tal, e sai. Eu falei, eu vou lá, alguma coisa eu preciso receber agora, porque eu estou surtando aqui. E eu fui, cheguei lá e eu não estava, não tinha ninguém para me atender, e aí agora não vai ser a hora de atender não, que nós estamos fazendo não sei o quê. Eu sentei lá no banquinho, e aí eles soltaram uma gravação do japonês, que é o jogo do joreio, sei lá o nome dele. E eu sei que na gravação aparecia alguém dizendo assim, a pior coisa que você pode fazer por si mesmo é desistir de você.
Aí eu levantei e fui embora. Falei, recebi o que eu precisava. E a gente pode perceber em que momentos que você desiste de si mesmo. Em que situações na sua vida que você desistiu. Que às vezes não é em todas. Se eu estou aqui é porque tem uma parte em mim que aposta. Mas se a gente perceber, é comum que em alguma dimensão a gente possa ter desistido por não acreditar que a gente é capaz, por não acreditar que a gente é merecedor. Então essa é a distorção da passividade. Aqui, nós então enfatizamos agora como que a gente lida. Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, falou assim, eu estou com muita raiva. Eu estava com muita raiva da mãe. Muita raiva da mãe. Mas por quê? É porque ela tem muito medo. Ela estava transtornada de raiva da mãe, porque a mãe tinha muito medo e ficava querendo controlar. Mas ela chegou a dizer que no fundo não era o controle da mãe que a incomodava. O que a incomodava de verdade era que ela não aguentava ver a mãe naquele estado de sofrimento. Eu fico com raiva, sabe por quê? Ela não precisava de ser assim. Podia ser diferente, né? O que ela está dizendo com isso, quando ela diz isso com raiva? Que eu estou revoltado com a forma que essa pessoa hoje dá conta de ser. Eu não estou conseguindo aceitar o limite dela. Assim como às vezes a gente não consegue aceitar os nossos limites e se revolta conosco. E aí ele fala assim, por trás de toda a emoção, isso é uma coisa que a gente pode incluir nos nossos estudos lá, vai casando. Por trás de toda a emoção, e principalmente de toda emoção desagradável, se vocês investigarem as raízes dessa emoção, vocês vão encontrar um desejo. Desejo significa atividade. Sempre que a gente deseja, nós estamos manifestando essa dinâmica ativa. Talvez vocês tenham desejos certos. Seguir no caminho da purificação. Há um desejo certo aqui. Eu desejo aprender a amar. Olha que desejo bom. Ou eu desejo superar as minhas fraquezas. Eu desejo ser honesto consigo mesmo, comigo mesmo. Porque a princípio tudo isso vai causar dor. E todo esse aprendizado, ele é um desafio para todos nós. São desejos positivos, construtivos, portanto, a força ativa ela precisa ser colocada em ação. A gente pode dizer para nós que a gente tem aqui o desejo de encontrar uma vida mais leve, que eu tenho desejo de encontrar uma capacidade de me relacionar melhor. Mas se eu não afirmar isso com frequência, eu não estou chamando aqui dessa afirmação de obstinação tensa, não. Se você coloca tensão nesse desejo, você já perdeu. Você já adoeceu ele. Mas é um desejo que vem, igual eu tinha um desejo de me curar da minha coluna. Só que eu coloquei tensão no meu desejo. O que aconteceu? Não deu. Não estava dando. Mas eu tenho desejo de arrumar uma namorada. Mas eu coloco tensão nesse meu desejo e eu fico nervoso, eu fico agitado, eu perco a minha espontaneidade, as coisas não acontecem. Nós estamos falando de um desejo sem tensão. Eu posso desejar sem tensão, eu quero melhorar. Eu falo, então vai demorar. Tudo bem, eu aceito que demore. Olha, mudou. É o mesmo desejo, agora ele tem outra qualidade. Leve o tempo que for. Eu aceito esse tratamento
de melhoria do meu corpo e da minha alma. Mas eu acho que traz uma consciência de que aquele período está trazendo um recado. Enquanto eu fico só assim, não, eu tenho que aceitar porque é a vontade de Deus, porque não sei o que, papapá. Se eu não me tornar ativa nesse processo de investigação mesmo, no caminho, é uma experiência própria, de muito forte. Ou seja, não adianta a gente se forçar, né, a esse caminho. Isso só faz sentido quando emocionalmente esse desejo for sem tensão. E diminui até algo acontece nesse processo de quando a gente, poxa, essa dor, igual eu vou trazer uma coisa bem, bem clara. O refluxo que eu vivencio, ele tem um recado. A partir do momento que eu percebi o recado, a cada momento eu faço a pergunta: o que essa intensidade disso quer me dizer nesse momento? Sim. Aí a coisa vai dando uma outra coisa. A coisa vai dando uma serenada. De como eu posso aprender com tudo isso, e esse é o caminho que vai nos curando. Aqui, a ênfase que a gente está dando é na minha vontade de curar. Então, a minha vontade de curar, a minha vontade de compreender o que o refluxo quer me dizer, ela só vai acontecer se eu também olhar para esse refluxo com o desejo de aprender com ele, sem tensão. Se você começar a exigir que esse refluxo te mostre o que é contenção, entendi, não vai vir resposta. É disso que a gente está falando. Mas aqui, nós estamos falando que existe sempre um desejo por trás da emoção. Então, a emoção dessa menina era de raiva. Você fala do cenário. Da menina em relação à mãe. Estou dando vários exemplos, né? Da menina que estava com raiva da mãe. Por trás da raiva da mãe, que ela estava com raiva da mãe, estou com raiva da mãe, estou com raiva da mãe, existe um desejo. Qual que é o desejo? Que custou aparecer. Quando apareceu, eu desejo que a minha mãe não sofra tanto. Eu desejo que a minha mãe melhore. Só que ela estava usando esse desejo para forçar uma situação que ela não tinha controle. Nós não mudamos ninguém, mas às vezes a gente fica forçando, fica julgando, fica querendo, fica tentando dar umas espetadas, umas alfinetadas. Isso não funciona. Qualquer palavra que você disser para alguém com esse desejo de mudar, de forma tensa, ele vai se defender, não vai funcionar. Então, do mesmo tempo que aqui a gente falou dos desejos positivos, e que aí quando eu consigo colocar um desejo positivo sem tensão, por exemplo, dure o tempo que for, eu afirmo aqui o meu desejo, eu quero encontrar alguém legal para me relacionar. Dure o tempo que durar, eu afirmo aqui o meu desejo, eu quero vencer esse obstáculo para aprender a me relacionar melhor. Eu quero desenvolver os obstáculos para poder arrumar um emprego, um trabalho que eu me sinta feliz em oferecer. Que eu me sinta útil, que eu possa contribuir de alguma forma. Se eu coloco pressa nisso, se eu coloco pressão nisso, se eu coloco tensão nisso, eu mesmo fecho. Mas quando eu coloco sem tensão, eu vou abrindo, gente. A cada vez que eu afirmo isso, quando a gente se reúne aqui no nosso grupo de estudo, nós temos uma semana que é teórica, outra é prática, todo dia que a gente reúne diante da proposta de estudar teoricamente o trabalho, a gente para um pouquinho, respira, e eu convido, né, a todo o grupo a reafirmar esse desejo. Eu desejo aprender a respeito desse caminho da psicologia. Eu desejo aprender, assimilar
mais profundamente esses conhecimentos psicológicos. Às vezes a gente vai para os lugares e desconectado do desejo. Quando vocês vierem para cá, vem a caminho de cá, comecem a se conectar com esse desejo positivo. Comecem a se conectar com o desejo positivo. Eu estou indo para lá e eu desejo hoje ouvir o que eu preciso ouvir. Eu desejo hoje receber a energia que eu estou buscando para dar mais um passo. Comecem no caminho para cá, no dia, né, a se conectarem com esse desejo. E vocês vão ver que a qualidade da presença de vocês aqui vai mudar. Hoje tem uma pessoa que ela chegou mais cedo e ela ficou ali embaixo me esperando, e ela deve ter me esperado uns 20 minutos, e hoje eu não atrasei, porque eu costumo atrasar. Mas ele chegou mais cedo mesmo, essa pessoa. E ficou lá, no Facebook. E ficou. Se você ficar, gente, 20 minutos no Facebook, no WhatsApp, no telefone, vocês já viram que isso vai te dando uma zoada? Vai dando uma zoada na gente, independente da qualidade do que você veja. Aquilo ali vai te dando uma... Você vai se desconectando de você, você vai se dispersando de uma forma, aquilo é muita informação, é muita coisa, aquilo ali. Aí quando eu chamei, ele chegou, aí ele foi para a sessão. Bom, deixa eu ver o que eu vou falar mesmo. Aí é que ele foi começar a demorar um tempo para poder se conectar com ele mesmo e falar o que era importante para ele dizer. E depois a gente conversando, eu contei para ele que quando eu vou para as minhas sessões de terapia, quando eu vou ser tratado, eu vou no caminho pedindo ajuda a Deus para que essa sessão possa movimentar algo transformador em mim. Pedindo a Deus que abençoe esse terapeuta, essa terapeuta, para que ela consiga estar em condição de me ajudar. Eu vou colocando o meu desejo, eu estou indo para essa sessão, eu quero dar mais um passo de crescimento em relação às minhas dificuldades. Quando eu consigo fazer isso de forma mais significativa, mais intensa, isso reflete na sessão. Porque eu já chego lá disponível, energeticamente aberto para receber. É menos trabalho do terapeuta que tem que ficar lá, às vezes, abrindo caminhos para chegar no coração. Se todo dia a gente coloca essas afirmações de desejo positivo, e se elas, não adianta isso ser só mental, igual a Silvana está falando, não adianta isso ser só racional. Eu preciso fazer contato com o desejo sentido. Não adianta esse blá 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 de ficar recitando, não vou falar aqui 20 vezes, hoje eu quero isso, hoje eu quero, nós que está nos céus, santificado, não no meu reino, amém. Não funciona. Palavras vazias não movem experiência sentida. Mas se eu me conectar com a minha necessidade, mais uma vez eu saindo aí do orgulho, para poder assumir a minha necessidade, o que eu desejo, o que eu tenho necessidade? Eu tenho necessidade de trabalhar, eu tenho necessidade de me relacionar. É uma necessidade legítima, não estou precisando de nada demais não. Não estou falando que eu tenho necessidade de ter uma casa do meu vedete. Não é isso não. Mas eu vou saber como desejar, o que pedir, com bom senso. Eu tenho necessidade de lidar melhor com a minha ansiedade, de lidar melhor com o meu desânimo, de lidar melhor com a minha falta de energia. Eu quero. Quando eu afirmo isso, de verdade, me coloco como um necessitado desse aprendizado, dessa transformação, algo começa a se mover em mim.
E esses são os positivos. E aqui, existem também os negativos. Olha o que ele diz, que legal. Sempre que existe no coração de vocês ressentimento, ódio, mágoa, assim por diante, sempre que existir isso no nosso coração, e aí eu vou perguntar, será que tem algum coração aqui que está isento de ressentimento? Se você acha que está, eu sugiro que você investigue. Porque existem formas muito camufladas desse ressentimento estar presente no nosso coração. É comum a gente estar ressentido com um dos nossos pais. Isso nem fica uma questão presente, mas simplesmente eu mantenho uma parede de distância. É comum estar ressentido com algum amigo. É comum a gente estar ressentido com Deus, que não me deu aquilo que eu queria, que eu achava que devia. É comum eu estar ressentido com algum companheiro, companheira, mesmo que seja do passado. Para as emoções, gente, Freud foi uma das pessoas a falar isso, e hoje a gente vai falando de outras formas. Freud falava que o nosso inconsciente ele é atemporal. Ou seja, para as nossas emoções, não faz diferença se o que aconteceu com você tem 20 anos, 30 anos ou semana passada. Para as emoções está vivo. E não é porque eu não estou percebendo que isso não esteja atuando. Então, cada vez que eu começo a limpar esses ressentimentos, eu vou purificando o meu coração para que então eu possa imprimir desejos de forma mais plena. E eles acontecem a partir daí. Existe um desejo negativo, e quando existe um desejo negativo, nós estamos usando a nossa força ativa. Tem uma pessoa que eu conversava um tempo atrás e ela falava que tinha um ex-namorado de mais de 3 anos que ela ficou muito magoada com ele. Ela nem encontra com o cara mais, mas de alguma forma isso estava dificultando novos relacionamentos. Ela não encontra com o cara, não é uma questão, mas aquilo ali, de alguma forma, ela começou a se dar conta que era um ressentimento. E ela começou a falar dele. Começou a falar. Desenterrar coisas que estavam enterradas dentro dela. E uma das mágoas que ela tinha é que ela tinha mandado um e-mail para ele. E ele não respondeu. E ela então falando. Uns três encontros ela ficou falando. Vocês acreditam que logo depois do terceiro encontro, depois de 3 anos, o cara, não sei o que deu na cabeça, ele respondeu o e-mail dela. Achei seu e-mail aqui. Achou. 3 anos depois, ele achou o e-mail dela e respondeu. Eu queria te dizer que isso. Olha o que esse trabalho movimentou, para que pudesse estar limpando a situação. E aí, quando chegou a resposta dele, imediatamente ela já reagiu com a mesma raiva que ela reagia há 3 anos atrás. E o primeiro impulso dela foi responder ele, julgando ali, como se fosse normal. Não, isso aqui não tem, isso aqui é inaceitável. Uma pessoa não pode ser assim, não. Vou falar umas boas aqui para ver se ele muda. Essa é a nossa energia ativa, doente. Vamos ver se agora ele se toca. Absurdo. Vê se eu posso admitir ser tratada dessa forma. E já foi. Os dedos viraram garras ali no teclado. Os dentes espumando. Nossa.
Mas algo dentro dela falou, não vou mandar agora não. E ela então respirou. E ela pôde ter uma consciência diferente. Foi conversar sobre aquilo. E ela então conseguiu fazer um movimento diferente. E respondeu a ele de outra forma. Ela deu um passo. Porque a mudança para nós, gente, muitas vezes é lidar com a mesma pessoa de uma forma diferente. É ver a mesma situação com outros olhos. Isso é que é mudança. Então ele diz, portanto, nessas horas surge uma força ativa e todo esse desejo que ele chama de errado, ele não pode ser satisfeito. Toda vez que a gente vai com esse desejo e com o coração cheio de ressentimento, de ódio, nós não vamos conseguir satisfação. Às vezes a gente não entende por que eu não estou conseguindo aquilo que eu quero. E a gente não avalia que por trás, né, dessa insatisfação tem um desejo que está cheio dessa negatividade, desse ódio, de ressentimentos. Se parecer que houve uma satisfação, é uma satisfação temporária e ilusória. Vocês ficam frustrados. Nós estamos terminando, mas o exemplo disso é esse. A pessoa que ela não acreditava mais em si, ela não acreditava mais que ela era capaz, né, de encontrar uma solução para a vida dela, ela estava ressentida com a vida, ela estava ressentida com Deus, que não aparecia, não dava uma oportunidade nova. Ela estava ressentida com a mãe, que não incentivou ele a seguir um caminho que pudesse ser mais favorável para conquistar aquilo que ele queria. Resultado, não acontecia nada nesse ressentimento. E aí então, ele buscava outras satisfações que eram as satisfações, mas temporárias. Ele ia lá, enchia a cara de golo, comia, né? E engordando, porque você quer uma coisa rápida, uma satisfação rápida, é comer uma coisa gostosa, um chocolate, isso é rápido, é um prazer imediato, e ele satisfaz, só que é temporário, depois a gente volta a ficar frustrado, não alimenta a nossa alma. Muito mais coisa para falar, falei igual uma matraca, mas nós vamos encerrar hoje pelo nosso horário, colocando aqui então o nosso desejo positivo de continuar compreendendo, colocando aqui a nossa intenção, o nosso desejo também positivo, de durante essa semana a gente se comprometer com a vontade, com o desejo de querer ver. Eu quero ver os meus desejos. Eu quero ver o que eu estou desejando para a minha vida e de que forma eu estou desejando isso. De que forma eu sou responsável pela minha insatisfação. Que desejo está por trás da minha insatisfação? E às vezes nós vamos perceber desejos absurdos, mas que a gente acolha, que a gente olhe para eles, porque a mudança parte daí. Para esse trabalho, então, a gente conta com todo o auxílio espiritual, o auxílio dos nossos guias espirituais, o auxílio das forças divinas, que a gente agradece nesse momento, por poder contar com todo esse recurso que se faz disponível na mesma proporção em que a gente se abre para eles. Graças a Deus.